Boa tarde. Hoje é feriado de Tiradentes em todas as cidades da Baixada Santista, menos em São Vicente, que será na próxima sexta-feira. E uma novidade no sistema de vacinação da cidade. A partir de hoje, o esquema drive-thru e presencial passam a ser realizados no Shopping Brisamar. Quem for utilizar o sistema drive-thru deve se dirigir ao piso G7. Quem preferir o sistema presencial pode ir ao terceiro piso na loja 329. É importante ressaltar que todos que forem se vacinar devem pegar o ticket do estacionamento para isenção de pagamento, inclusive as pessoas que tenham tag veicular. E a partir de sexta, a vacinação no posto da subprefeitura passa a ser realizada no ginásio poliesportivo Dr. Luiz Gonzaga de Oliveira Gomes, que fica na Praça dos Ambientalistas, sem número, no Jardim Rio Branco. Nos dois locais, shopping e subprefeitura, o atendimento ocorre das 9 da manhã às 13h30 da tarde. E na luta contra o mosquito Aedes aegypti, a cidade de São Vicente ganhou um reforço para o combate da dengue, chikungunya e zika. 30 soldados do 2º Batalhão de Infantaria Leve se juntaram aos agentes do município na missão de não deixar o mosquito vencer a guerra. Durante o treinamento com o chefe do Departamento de Controle de Doenças Vetoriais da cidade, Fábio Lopes, os soldados tiveram todas as informações sobre a doença e orientações de como agir com a população. O prefeito Caio Amado também esteve presente no treinamento. O município realiza todos os dias o chamado bloqueio de controle de criadouros nos bairros de maior incidência de casos. O controle é uma atividade que se inicia a partir de um caso suspeito ou confirmado de dengue e consiste em visitas dos agentes aos imóveis de uma área determinada. Essa ação visa eliminar criadouros de mosquitos e orientar as pessoas a adotarem medidas para evitar a proliferação do vetor. E a União dos Vereadores da Baixada Santista também tem se preocupado sobre o assunto. De acordo com o levantamento das Secretarias de Saúde dos municípios, de 1º de janeiro a 15 de abril deste ano, foram mais de 15 mil notificações de dengue. O número já é 80% maior do que o total de notificações registradas durante todo o ano de 2020. As maiores dificuldades são o monitoramento de residências de veraneio, que ficam fechadas por mais tempo por conta da pandemia, a falta de carros e pessoal para aplicação do fumacê e o atendimento e diagnóstico de infectados com sintomas que se assemelham aos da Covid-19. O presidente da UVEBS, Betinho Andrade, se reuniu com os vereadores e pediu providências ao Poder Executivo sobre o combate ao Aedes aegypti. Diante do aumento do número dos casos de dengue, chikungunya e zika, nós da União dos Vereadores da Baixada Santista fizemos uma reunião no qual chegamos à conclusão da importância de nos manifestarmos perante as prefeituras da nossa região para que providências sejam adotadas, principalmente porque nesses 4 meses de 2021, os números dos casos foram muito superiores ao total do ano passado. Então, isso tem preocupado bastante os vereadores e nós sabemos que com a união de todos, nós temos como combater esses casos de dengue, chikungunya e zika. O trabalho continua. A dengue está pegando mesmo. E agora uma boa notícia. Nesse momento de luta contra a Covid-19, mais uma ajuda chega em boa hora. A Anvisa liberou ontem o uso emergencial de medicamentos. Trata-se de um coquetel com 2 remédios experimentais desenvolvidos pela farmacêutica Roche. Esse é o 2º medicamento aprovado pela agência. O primeiro foi o Remdesivir. Para entender mais sobre esses medicamentos, a gente conversa agora então com a doutora médica infectologista, doutora Elizabeth Dotti. Tudo bem, doutora? Como vai? Boa tarde. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Roberta, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Vamos lá. Doutora, notícia boa então chegando. A gente tem agora esse novo coquetel com os palavrões, né? Combinação. Vou tentar aqui, ó. Casirivimab e Indevimab. É isso? Traduzindo, o que é isso? Exatamente.
Ai, que dureza. É assim, a medicina adora nomes, né? Adora nomes complicados. Então, eles fazem isso mesmo. Mas é uma excelente notícia, medicação de ponta e com certeza vem num momento muito necessitado da gente diminuir esses casos, melhorar a qualidade dos nossos pacientes. Então, excelente notícia. E a Anvisa é um órgão regulador sério, respeitado no mundo todo, é um órgão brasileiro, orgulho de ser brasileiro. Doutora, de primeiro momento, para quais pacientes, então, essas medicações são designadas? Bom, o que acontece? Segundo o pesquisador que desenvolveu, crianças acima de 12 anos ou com mais de 40 quilos e adultos até mais ou menos 65 anos que tenham comorbidades, quer dizer, que tenham mais chance de ter complicações com a doença, sabe? Então, lógico, a partir do momento que a gente tiver para todo mundo, a gente vai poder usar para todo mundo. Mas nesse momento que começa a ser usado, essa é a faixa etária e esses são os casos. Então, comorbidades, principalmente. E é um medicamento que deve ser usado antes da doença atingir um nível mais grave, é isso? Isso, mais ou menos entre o 4º e o 10º dia. Para os pacientes que já estão internados, que estão entubados, não tem a menor função. É uma forma de você prevenir que ela evolua. Então, você entra num momento em que o cara ia complicar, mas ela não deixa isso acontecer. Então, isso é uma coisa muito boa. Agora, é importante também explicar para os nossos telespectadores que não adianta aí no primeiro sintoma sair correndo para a farmácia, pegar esses medicamentos, porque eles não serão encontrados em farmácia, é isso? O que acontece, Rô, é que assim, esses estudos eles são muito sérios e eles são muito caros. Então, a medicação é muito cara, não vai ter em farmácia. E mesmo que tivesse, você ia ter que vender a casa, ter que vender a mãe, não tem como comprar isso. Tem que vir pelo governo, senão você não vai conseguir acesso a isso aí. Ok, esses medicamentos, eles têm alguma substância, doutora, idênticas à da vacina, não? Não, o que acontece? São anticorpos monoclonais. Então, o que é isso? São anticorpos fabricados pela engenharia genética. Eles pegam um molde de um anticorpo vivo e eles copiam. Olha que coisa linda a engenharia genética. Eles copiam e fazem. Por exemplo, diferente do que a gente está fazendo lá no nosso ambulatório de Covid aqui em Santos, que é o plasma convalescente de pacientes. Então, você tira, o paciente faz a doação do sangue, tira a parte vermelha, pega o plasma e esses anticorpos estão lá. Esse não. Esses são anticorpos fabricados pela engenharia genética. Quer dizer, a gente já evoluiu mais um passo. Excelente, excelente medicação. Para a gente finalizar, então, como é que a classe médica tem visto essa liberação da Anvisa nesse momento? Olha, é muito interessante porque foi muito rápido isso, né? Você vê que enquanto foi aquele embaço para as vacinas, para a medicação a coisa foi mais rápida. Então, a gente faz até uma ressalva aí ao nosso ministro da Saúde, que provavelmente ele deve estar interferindo nisso a favor. Então, você vê que mudando o cenário, muda tudo, né? Então, foi muito bom, foi bem legal isso aí. E a gente espera, sim, que o governo compre e a gente possa usar isso em larga escala, apesar do fator preço. Infelizmente, o que nos barra é o preço, mas com certeza, grande luz no fim do túnel. Abriu um farol aí. A gente sabe da eficácia desses produtos até porque foram utilizados pelo Trump, né? Então, a gente imagina que ele não utilizaria qualquer coisa. São produtos chancelados pela Anvisa, mas de uma eficácia que já tem sido usada em alguns outros países, né, doutora? Exatamente. Você vê, quando deu aquele BO lá com o Trump, todo mundo falou, ele vai internar e vai pro tubo, porque ele estava indo mal, ele estava indo muito mal, estava no meio de uma campanha, estava estressado, imunidade baixa, a coisa estava indo mal. Aí ele entrou, 2 dias depois ele fez a medicação, porque ela leva mais ou menos uns 2 dias para fazer o efeito máximo. Passou 2 dias, 3, ele já estava dando entrevista dizendo que não tinha mais nada, de fato. Então você vê que foi uma coisa muito boa. E lá eles estavam fazendo em caráter experimental, quer dizer, ele foi bastante corajoso. Então você vê que ele é um exemplo excelente de que a coisa funciona. A gente não sabe se é coragem ou se é desespero, o fato é que deu certo, né? Doutora, muito obrigada pelas suas informações, um excelente feriado para a senhora e muito obrigada pela atenção mais uma vez. Roberta, muito obrigada pelo convite, amo estar com vocês e eu estou procurando já o meu crachá, viu? Um abraço a todos. Daqui a pouco já é funcionária aqui da Tati também, muito obrigada, doutora, um abraço. E a seguir tem as notícias do futebol, a derrota do Santos e o aniversário do São Vicente Atlético Clube, os comentários de Jorge Vinícius. Não sai daí, eu volto já já.
Agora o assunto é futebol. O Santos não teve a estreia que esperava na fase de grupos da Libertadores. Ontem, na Vila Belmiro, o Peixe perdeu por 2-0 para o Barcelona do Equador. Acompanhe os gols da partida. O Barcelona de Guayaquil abriu o placar aos 7 minutos do segundo tempo. No lance, Pará errou o passe e, na sequência, Emmanuel Martínez invadiu a área e rolou a bola para Garcés, que chutou por baixo de João Paulo, abrindo o placar. Os equatorianos ampliaram aos 23, quando Pará fez gol contra. Ele acabou empurrando a bola para a própria rede depois de cruzamento de Hoyos. Parte da torcida do Santos não digeriu bem a derrota para o Barcelona do Equador. Momentos depois do jogo, os muros da Vila Belmiro, local da partida, foram pichados com dizeres como tetra é obrigação, time pipoqueiro e vergonha SFC. Os funcionários do clube apagaram as pichações logo pela manhã. E para falar, então, sobre a derrota do Peixe e as pichações na Vila Belmiro, a gente conversa agora com o nosso comentarista Jorge Vinícius. Fala, Jorge! Oi, Roberta. Olha aí, a torcida do Santos, acompanhamos aí a sua manifestação revoltada com a atuação do time. Não só pela derrota, né, pelo fato do Santos ter estreado perdendo para o Barcelona ontem em plena Vila Belmiro, na fase de grupos da Libertadores. Mas a torcida fica inconformada com o péssimo aproveitamento, o rendimento dos jogadores em campo. Praticamente ninguém se salvou ontem na derrota na Libertadores da América para a equipe de Guayaquil do Equador. A torcida, ela assimilou o golpe, porque para um time vice-campeão sul-americano desta importante competição que é Libertadores, a torcida esperava muito mais. Inclusive uma vitória, como todos nós, a expectativa era essa para a partida inicial do Santos na fase de grupos da competição sul-americana. O primeiro tempo foi 0-0, mas no segundo tempo o Peixe sofreu 2 gols. O segundo gol, inclusive, num lance de infelicidade do Pará, que ontem começou no meio-campo. Foi deslocado da lateral direita para o meio-campo. O Madison começou como titular e ontem, inclusive, nesse lance de infelicidade, acabou marcando um gol contra. 2-0, o Santos busca a reabilitação agora na Libertadores. Na próxima terça-feira, jogando na Argentina, em Buenos Aires, contra o Boca Juniors. Boca Juniors que faz a sua estreia hoje contra o The Strongest da Bolívia. E nessa maratona do Santos, no Paulistão, o Peixe já entra em campo sexta-feira em Novo Horizonte, no interior, para encarar o Novo Horizontino. E domingo tem um clássico na Vila Belmiro contra o Corinthians. Aí sim, volta a campo na terça-feira, diante do forte Boca Juniors, um dos candidatos a uma vaga nas oitavas de final da Libertadores da América. É seguir torcendo. A torcida tem que compreender esse momento, mas em campo a resposta do Peixe tem que ser bem diferente, bem distinta daquilo que ele produziu ontem na sua estreia na fase de grupos da Libertadores da América. Se é maratona, a gente continua seguindo aqui no Tati Cidade os passos do Santos. Não é verdade, Roberta? Isso aí, muito obrigada, Jorge. E o São Vicente Atlético Clube completa 93 anos hoje, mas o clube não tem muito o que comemorar. Fora das disputas, o Calungão pede ajuda para voltar às competições. Faz tempo que a bola não rola neste gramado. O tempo em que o estádio Mansueto Pierotti recebia a torcida, os atletas vestidos de preto e branco e os troféus entravam na sala de conquistas ficou no passado. Desde 2015, o São Vicente Atlético Clube não joga. A agremiação até tentou lançar uma equipe feminina, mas também não conseguiu. A interrupção do futebol do clube se deve à estrutura de seu estádio. São necessárias intervenções nos vestiários, por exemplo, mas o maior problema está na arquibancada. O clube hoje, para voltar ao profissional, precisa fazer uma obra aqui, que são 4.000 lugares de alvenaria, né? Então, o nosso maior desafio é esse, para poder voltarmos ao profissional, né? De acordo com o Neno, o investimento necessário para que o time possa voltar a jogar na categoria profissional é de aproximadamente 4 milhões de reais. Com esta cifra alta, está difícil encontrar alguém que arque com os custos da obra. Mas devido a esse investimento que é muito alto, então foi difícil encontrar parceiros até agora, mas nosso desafio ainda é esse, encontrar um parceiro que possa fazer esse investimento no clube. Diante desta situação, o presidente do São Vicente admite que o clube, que vai se aproximando de seu centenário, não tem muito o que comemorar em seu aniversário. Eu diria que hoje o São Vicente tem muitos desafios e está difícil comemorar
um aniversário com tantas coisas que nós temos para ser realizado aqui no clube. E agora eu tenho um recado para você. Sabe por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, o WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas por apenas R$15 por 15 dias. Isso mesmo que você ouviu. No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, o WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. É muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar e estar sempre em contato com os amigos. Incrível, né? E calma que ainda não acabou. Só o TIM Pré-Top tem o app TIM Mais Vantagens, com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então não perca mais tempo, venha para o TIM Pré-Top e aproveite esse show de vantagens. São 8 GB de internet, o WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top você tem muito mais que gigas. Saiba mais em tim.com.br. E a seguir, câmeras de monitoramento evitam furto em Santos. Não sai daí, é um minutinho. Volte já já. Agora pela manhã, um ônibus intermunicipal da linha 912 bateu em um poste da Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Santos. O motorista perdeu o controle do veículo, batendo a lateral do ônibus. No acidente, 5 pessoas ficaram feridas, sendo que 4 foram levadas a unidades de saúde. Câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional de Santos evitam mais um furto no centro da cidade. As imagens mostram um homem arrancando 2 descansos laterais das bicicletas do Bike Santos que estavam estacionadas na Praça Mauá. Após a ação, o suspeito escondeu as peças em uma mochila e fugiu pela rua Dom Pedro II. Equipes que operavam o CCO acionaram viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Depois disso, o suspeito foi abordado pelos agentes na rua João Pessoa. As peças foram recuperadas e o homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Santos. E agora vamos falar de saúde. Mês de abril é um mês destinado à prevenção da cegueira, o chamado Abril Marrom. Segundo a OMS, cerca de 80% das doenças oftalmológicas poderiam ser evitadas. E sobre esse assunto a gente conversa agora então com a oftalmologista a doutora Érica Silvino Rodrigues. Tudo bem, doutora? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Como vai? Boa tarde, obrigada pelo convite. Tudo certo. Doutora, vamos falar então sobre esse ponto específico do Abril Marrom, que é a questão da cegueira. Ela é um problema comum? Quanto é comum? Quantos por cento das pessoas sofrem com esse tipo de doença? A cegueira, existem as causas reversíveis e as causas irreversíveis, né? Aqui no Brasil e no mundo, né, você tem 2 causas principais de cegueira, que seria a catarata, que é a principal causa de cegueira no mundo, mas é uma cegueira reversível. E o glaucoma, que é a segunda causa de cegueira, que é uma cegueira irreversível. Agora, tudo isso poderia ser revertido com um diagnóstico precoce? E exatamente, a gente precisa de uma medicina preventiva, né? Então as pessoas às vezes não procuram muito o médico, o oftalmologista para fazer as suas consultas de rotina. Tanto a catarata quanto o glaucoma são doenças que você consegue diagnosticar numa avaliação de rotina. Então você consegue prevenir, né, que esse indivíduo chegue à cegueira fazendo um exame bem feito e conduzindo de acordo com a doença que essa pessoa tem. Agora, essa questão do tratamento precoce e do preventivo é muito importante quando a gente fala não só de adultos, mas também a gente pode até falar de cegueira em crianças, né, doutora? Tem alguns fatores que com exames periódicos a gente conseguiria detectar. Então, a criança, a gente hoje em dia, a gente pede que os pais levem a criança quanto antes ao oftalmologista. A criança nasce, já faz o teste do olhinho, que é um exame extremamente importante para avaliar se essa criança tem alguma coisa que obstrui a visão logo ao nascimento. Depois é importante que essa criança, antes dos 3 anos de idade, já faça a sua primeira avaliação oftalmológica, porque você consegue detectar se um olho é mais fraco que o outro, se a criança tem alguma doença. Às vezes a criança tendo um olho mais fraco que o outro e não diagnosticado precocemente, isso faz com que a criança se torne um adulto com esse olho mais fraco, porque você não fez o diagnóstico, você não prescreveu um óculos. Às vezes é simples, às vezes é um óculos só que tem que ser prescrito só que mais cedo, senão você pode deixar essa criança com esse olho mais fraco também.
Agora, doutora, a gente falou sobre as doenças mais comuns, né, que causam cegueira, que seria catarata e glaucoma. São doenças silenciosas? Elas costumam dar algum tipo de sinal? Não. A catarata, as pessoas percebem porque você vai tendo uma queda de visão, você vai tendo uma alteração na visão de cores, por exemplo, a visão vai ficando mais turva, como se fosse um nevoeiro. O glaucoma é uma doença muito silenciosa, porque você tem uma perda de campo visual, e é muito difícil você perceber essa perda de campo visual. O que eu falo para as pessoas estão nos vendo agora no jornal, olhando para a televisão, e elas ficam focando a visão central. O que tem ao redor da televisão, as pessoas não percebem por quê, porque elas estão focadas. Então a gente, quando olha para algum lugar, a gente foca no centro e esquece de ver a periferia, que seria o centro, que seria a periferia da nossa visão. Quando você percebe a perda de visão, perdeu a visão central, você não tem mais o que fazer, porque já perdeu a periferia e começou a vir para o centro, essa cegueira. Então, é uma doença degenerativa, o glaucoma, e silenciosa. Agora, só para a gente finalizar, doutora, tem algumas doenças que às vezes não são muito comentadas, que elas também podem trazer prejuízos aos olhos, né? Por exemplo, herpes ocular, se não for tratado de forma rápida, pode trazer uma cegueira, ainda que momentânea, né? A questão da acanthameba, muita gente utiliza lentes de contato e aí a gente pode ter uma contaminação por acanthameba que também pode trazer uma cegueira, né? Então é importante a gente trazer também esses outros detalhes de outras doenças, às vezes não tão comuns, mas que podem ocasionar esse tipo de doença, né? Você está falando de duas doenças infecciosas, né? Hoje em dia as pessoas têm que tomar muito cuidado com a lente de contato, né? A acanthameba é um protozoário que dá muito em lente de contato e é uma infecção muito triste quando a gente pega um paciente, porque é uma infecção muito difícil de tratar. Existem as bactérias que também podem dar nas lentes de contato. Então, o cuidado com o manuseio com a lente de contato é extremamente importante. O herpes também é uma infecção, né? Nós estamos falando de doenças que têm sintomas. Geralmente esse paciente procura a gente, né? E o herpes também, quanto mais cedo você trata, maior a chance do paciente sair dessa crise, né, e recuperar a visão. Ok, então o segredo é procurar uma ajuda médica e muita conscientização nesse mês de Abril Marrom, né? Exatamente. Ok, doutora, muito obrigada pelas suas informações. Procurar sempre um oftalmologista. É isso aí, muito obrigada, uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. O Tati Cidade desta quarta-feira, feriado de Tiradentes, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que também você pode participar com a gente do Tati Cidade. Mande sua denúncia e sugestão de pauta pelo WhatsApp 996570636. Participe com a gente. Um excelente feriado para você, se cuide e até amanhã, se Deus quiser.